videoaula. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que faz parte das antigas civilizações da humanidade que fizeram de nós o que somos hoje. A civilização persa foi uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. A Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, no extenso planalto onde hoje corresponde ao território do Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Aqui nós temos uma representação em mapa do território persa, onde no centro desse território vocês podem observar, onde tem o nome bem grande de Pérsia. Na parte de baixo temos Susa, na parte de cima Ecbatana e mais um pouquinho abaixo de Susa nós temos Persépolis. Persépolis era a capital da Pérsia. Essas três cidades foram as que mais se desenvolveram e que mais cresceram em relação ao comércio. E então tiveram um enriquecimento muito acentuado, praticando relações comerciais com outras cidades, com outras regiões, inclusive através de viagens por mar. A seguir, nós temos um pouquinho da ideia de como se formou o Império Persa. Através de Ciro, príncipe persa, que realizou a dominação do reino e daquela região que falamos ainda há pouco, deu início à formação de um bem-sucedido reinado que durou aproximadamente 25 anos. Nesse período, este talentoso imperador também conquistou reinos da Lídia, da Fenícia, da Síria, da Palestina, das regiões gregas da Ásia Menor e inclusive da própria Babilônia, que era a cidade mais importante da antiga Mesopotâmia, devido à grande riqueza que ela possuía. Aqui nós temos a representação de Ciro o Grande, de 559 e 530 a.C. Dando prosseguimento, para entendermos um pouco mais desta civilização, vamos falar sobre a expansão. O processo de expansão iniciado por Ciro foi continuado pela ação do imperador Dário, que também era conhecido como Darius I, que dominou as planícies do rio Hindu e a Trácia. Neste momento, dadas as grandes proporções assumidas pelo Império Persa, Dário viabilizou a ordenação de uma geniosa ordem administrativa e política. Pelas mãos de Dário, os domínios persas foram divididos em satrapias, que eram subdivisões do território administrados por um sátrapa, ou seja, representava uma cidade-estado onde tinha um líder que era chamado de sátrapa, e essa cidade passava a receber o nome de satrapia. Em contrapartida, os sátrapas estavam interligados diretamente ao imperador, que era a força política maior no Império Persa. A seguir, temos o Império de Dário, para entendermos um pouquinho mais sobre este grande governante, Dários I, de 550 a 486 a.C. Depois de ser realizada uma reunião entre os principais chefes das grandes famílias persas, Dário I foi eleito o novo imperador persa. Isto depois, obviamente, dos 25 anos de Ciro no poder. Aproveitando a forte cultura militarista do povo persa, Dário I ampliou ainda mais os limites de seu império, como já vimos anteriormente.
E este domínio só chegou ao fim por volta de 490 a.C., quando os gregos venceram a Batalha de Maratona. Aqui nós temos o dárico, que era a moeda utilizada nas relações comerciais naquela época do Império Persa. Obviamente, dárico vem do rei Dário, ou Darius. Esta moeda era feita de ouro e prata e representava a principal forma de troca entre produtos e entre serviços. Dando prosseguimento, nós vamos para a religião persa, que é outra situação da cultura desta grande civilização. Os persas cultuavam uma religião chamada zoroastrismo, que recebeu este nome porque foi fundada por um homem chamado Zoroastro, que eu mostrarei para vocês daqui a pouquinho. Porém, antes vamos conhecer um pouquinho do zoroastrismo. Era uma religião muito parecida com as doutrinas e preceitos do islamismo, do judaísmo e do próprio cristianismo. Era monoteísta, adorava uma divindade do bem e acreditava na existência de uma divindade do mal. A divindade do bem se chamava Ormuz e a do mal se chamava Arimã, ou seja, Ormuz, o Deus supremo do bem, e Arimã, o Deus supremo do mal. Segundo as ideias do zoroastrismo, acreditava-se em dia do juízo final, céu e inferno e a separação das pessoas através do que elas praticaram de bom e de ruim durante suas vidas. É claro que estamos falando no pós-morte, o dia do juízo final, o dia do fim do mundo. Ou seja, tudo aquilo que os cristãos também acreditam hoje em dia. No dia do juízo final, quando tiver essa separação dos bons e dos maus, os bons iriam para o céu com o deus Ormuz e os maus iriam para o inferno e lá ficariam para sempre com o deus Arimã. É muito interessante este processo religioso porque os persas representavam, diante da maioria das civilizações antigas, uma das únicas crenças monoteístas da época. Essa imagem representa o profeta Zoroastro, isso mesmo. Foi esta pessoa que criou o zoroastrismo e se autodenominou como sendo profeta desta religião. Para entendermos um pouquinho mais, os seguidores da religião persa, Ormuz, força do bem, e Arimã, força do mal, estavam sempre em conflito. Mas no final das contas, no final dos tempos, o bem venceria o mal. Zoroastro viveu entre 628 e 551 a.C. Seus princípios estão escritos no livro sagrado, que era uma espécie de Bíblia para aqueles atos religiosos. Agora nós vamos falar sobre o comércio persa. Uma vez que a região não era tão agraciada com tanta fertilidade quanto o Egito, quanto a Mesopotâmia e outras regiões, o que levou então este povo a se tornar um grande império? As relações comerciais, o comércio. Então os persas possuíam 3 produtos que eles comercializavam em larga escala. Os seus tapetes, que ganharam aquela fama de tapetes mágicos, voadores, e várias lendas surgiram a partir disto, como Aladim e a lâmpada mágica e assim por diante.
e também produtos feitos de couro e de vidro. Mas, sem dúvida alguma, o principal produto de comércio dos persas eram os famosos tapetes, que impressionavam pela qualidade, pelo trabalho artesanal que eles possuíam. E por conta disto, eles eram vendidos a preço de ouro. Só podia ter um desses tapetes antigos as pessoas muito ricas, reis, rainhas e nobres que possuíam muitas riquezas. Nos dias de hoje, as pessoas que têm um tapete persa antigo são donas de uma fortuna de valor incalculável, porque além de ter o valor agregado do produto persa antigo pela perfeição, tem também o contexto histórico em todos esses séculos que eles resistem à ação do tempo. Aqui nós temos a arquitetura persa, que também era algo fundamental. Lembrem-se, todos os governantes das antigas civilizações se preocupavam com religião, com construção, com a maioria vida após a morte, com a política e com as guerras. Neste caso aqui não era diferente. Notem que, da forma que os imperadores expandiram seus domínios, a Pérsia foi crescendo e se transformou num grande império. Na arquitetura, nós notamos que as construções persas tinham um destaque muito interessante. Podemos notar nessas ruínas as simetrias que elas eram construídas. Ainda hoje, mesmo sendo ruínas, dá para ver perfeitamente esta simetria entre os templos construídos nessa região. Em seguida, nós temos uma espécie de símbolo persa, onde representava a pessoa do imperador e por trás dele um leão. Ou seja, o leão, que era o rei dos animais, e o imperador. Os dois formavam uma dupla imbatível para o governo e para a liderança do Império Persa. Este era, talvez, o maior símbolo da representação do imperador para o seu povo. Por fim, chegamos à nossa atividade desta semana, apenas com 2 questões dissertativas, onde vocês vão aproveitar tudo que foi ensinado nesta videoaula para responder a estas 2 questões. No mais, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima videoaula.